Boa noite a todos, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez de estarmos numa casa espírita, estudando o Evangelho de Jesus à luz dos conceitos codificados por Allan Kardec. Temos procurado divulgar uma trilogia que foi ensinada pelo apóstolo Paulo para os seus irmãos, da igreja de Tessalônica. Devo até ter comentado essa trilogia da outra vez que aqui estive. E nós sabemos que somos os primeiros a escutar aquilo que falamos, e normalmente falamos aquilo que temos sintonia e damos valor, e identificamos nessas recomendações do apóstolo não lições profundas a serem realizadas, mas hábitos que estão ao nosso alcance. Paulo fundou essa comunidade na cidade de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária, que teve o seu objetivo modificado. Paulo, durante essa viagem, tinha como objetivo visitar as comunidades que fundara durante a primeira viagem missionária na Ásia. Entretanto, ao chegar na cidade de Troade, um espírito se apresentou, rogando-lhe que viesse socorrer a Macedônia. Por essa razão, ele embarcou numa viagem difícil rumo à Macedônia, dando início assim à cristianização da Europa. Hoje, esse trajeto se faz através de uma ponte. Naquela época, a navegação difícil, mas Paulo foi fiel à solicitação daquele emissário espiritual e fundou uma série de comunidades na Macedônia. Tessalônica era a capital, por assim dizer, daquela região. A comunidade que ele fundou se desenvolveu muito bem, com os problemas naturais que qualquer agrupamento humano tem, inclusive centros espíritas, ou talvez principalmente os centros espíritas. Mas foi uma comunidade bastante positiva, tanto que, se vocês tiverem a curiosidade de abrir o Novo Testamento e nas cartas de Paulo, poderão identificar as duas cartas aos Tessalonicenses, e são cartas bastante curtas, porque a comunidade não exigia muito de Paulo. É que nem filho, né? O filho que dá mais preocupação, você tem que falar mais, se preocupar mais. Aquela comunidade dava poucas preocupações para Paulo, então as cartas eram bastante curtas. E nessa primeira carta, então, ele trouxe essa trilogia que eu trago para vocês, identificando um valor impressionante para as nossas vidas, até porque, como falamos, essa trilogia nos convida à formação de novos hábitos, hábitos que são importantes nas nossas vidas. Sem eles, nós não conseguiríamos viver, não teríamos capacidade cerebral para realizar tudo aquilo que realizamos. Cientistas comentam que 9 horas das nossas vidas, normalmente nós estamos no piloto automático. E o que Paulo, então, nos recomendou? Alegrai-vos sempre, foi a primeira recomendação. A segunda, orar incessantemente. E a terceira, render graças por tudo. O que Paulo estava falando de 3
menções, 3 ensinamentos que hoje até a própria ciência identifica como bastante importante, né? A alegria, a oração, a prece. Os cientistas, neurocientistas, né, eles entendem até que o nosso cérebro é conformado por oração. Embora não acreditem em Deus, eles mandam orar porque faz bem, porque o cérebro é conformado por oração. Então, mesmo não acreditando, orem que faz bem. E estava falando também de agradecimento, de gratidão, que também é bastante importante nas vidas das criaturas. A gratidão, que aliás é uma virtude bastante paradoxal, porque nós somos gratos ou desenvolvemos a gratidão quando perdemos alguma coisa, né? Aí sim nós vamos nos tornar gratos. Sabemos que o agradecimento, a gratidão é fundamental. Ela interfere no sistema límbico, como oração também, trazendo assim um equilíbrio emocional para a criatura. E nós bem sabemos que com as exigências da vida, as nossas angústias, mas principalmente a nossa ansiedade, nós normalmente reclamamos mais do que agradecemos. Tem uma passagem bastante simbólica no Evangelho, que é aquela que aconteceu quando um grupo de 10 leprosos, na entrada da aldeia de Guenim, eles identificaram, souberam da aproximação de Jesus e pediram-lhe então em voz alta para que o mestre os curasse. Jesus parou, fez uma oração e recomendou então àqueles companheiros que haviam gritado pela bênção, porque eles queriam evitar que Jesus se aproximasse dos leprosos, que eram bastante preconceituados, rejeitados verdadeiramente, o que não seria problema para o mestre, que esteve sempre junto de todo tipo de necessidade. Mas eles assim se comportaram. E Jesus também não era do feitio dele gritar que eles estariam curados. Jesus jamais faria isso. Vocês estão curados. Ele teve que fazê-lo de forma indireta. Recomendou para que aquele grupo entrasse e fosse à sinagoga se apresentar ao sacerdote. Isso recomendava a lei. Se você fosse curado de lepra, se apresentasse ao sacerdote. Que Jesus estava trazendo para aqueles companheiros que eles iriam alcançar a cura, mas Jesus não jamais falaria: vocês estão curados, gritando. Não é do feitio do mestre. E eles foram, e foi acontecendo aquela transformação maravilhosa, e todos direto para a sinagoga. Apenas um samaritano até, que era antipatizado pelos judeus, ele se recordou que estava faltando alguma coisa. Ele era necessário agradecer aquela bênção recebida daquele homem. Foi o único que retornou. Dos 10, apenas um se aproximou do mestre, se ajoelhou e agradeceu. E aí Jesus fez a famosa pergunta, né? Cadê os outros 9? Não que ele quisesse o agradecimento para ele, porque o mestre sempre falava que ele era o instrumento do Pai. Ele queria o reconhecimento ao Pai, isso sim, não a ele. Bastante simbólica essa passagem, né? De 10, 1 lembrou de agradecer. Então nós, por esses envolvimentos todos, nós acabamos nos esquecendo do agradecimento e caímos na armadilha da reclamação. Entretanto, sabemos que é bastante importante a gratidão por tudo que nos chega, tudo aquilo que o Pai nos concede, né? A vida, o sol, o ar, enfim, todas as oportunidades que nos chegam, nós temos que agradecer, especialmente nós que estamos encarnados, que temos essa oportunidade, quantos muitos espíritos sofrem por uma oportunidade igual a essa que nos foi concedida. Orar sempre é uma recomendação que não precisamos comentar muito, sabemos da importância da oração. É como se fosse uma tomada que nós nos ligamos ao alto
e recebemos sempre uma resposta. Não existe oração sem resposta. Pode não ser aquela que nós estamos esperando, mas é sempre aquela resposta que nós estamos necessitando ouvir. É fundamental. E, evidentemente, com isso nós começamos a desenvolver, né, essa alegria que Paulo falou e nos ensinou. Como Jesus, aliás, falava também, uma alegria independente das coisas que nos circundam, porque alegrai-vos sempre não é dependente, não tem uma ligação de dependência com as situações que estamos envolvidos. É uma condição emocional, espiritual bastante importante. Sabemos como é importante a alegria. A alegria transforma, né? Aliás, ela até dá veracidade ao ato de ajuda, de generosidade que você tem. Você vai ajudar alguém com cara feia, parece que o seu interior, né, não está em sintonia com aquele ato que você está a praticar. Teresa de Calcutá tinha o hábito de madrugada, acordar depois das orações, ela observava, né, o rosto das suas missionárias. Se tivesse alguma que não estava feliz, ou melhor falando, alegre, existe uma diferença entre felicidade e alegria, né? Felicidade é uma coisa mais estruturante do espírito, alegria é mais uma emoção. Se ela percebesse, melhor falando, que alguma daquelas irmãs não estava alegre, não ia com Teresa, porque ela sabia da força da alegria transformadora. E nós sabemos que ela está num processo de canonização, né? Teresa de Calcutá. Interessante que, com toda essa alegria que ela sempre testemunhou, em 2007 foram publicadas mais de 40 cartas que ela endereçou ao seu confessor, né? E ela teve uma provação bastante dura, porque ao início da sua ação nas ruas, né, quando ela abandonou todo conforto e segurança, né, do convento onde ela ensinava e foi ajudar os miseráveis na rua, ela foi motivada por uma grande luz que falava com ela, o próprio mestre, orientando a realizar esse trabalho. Mas quando ela começou, essas luzes cessaram. É quase uma aprovação de fé. E ela colocava essa escuridão que ela tinha no seu íntimo, mostrando assim as dificuldades que ela sofreu por quase toda a sua vida, embora testemunhasse aquela alegria toda. Claro que sempre vem os críticos, mas que era alegre, mas tinha dentro de si aquelas dúvidas. Quando deu 10 anos do seu ministério público, por volta aí de 1958, quando Pio XII desencarnou, ela até pensou que ela tinha feito uma escolha errada. Quando ela pensou isso, pensou em desistir, as luzes voltaram. Aí ela, não, eu estou no caminho certo. Aí quando ela continuou de novo, as luzes se apagaram novamente. E ela teve que testemunhar dia a dia aquela alegria com todas essas dificuldades que ela tinha no seu íntimo. Tanto que ela se considerava que, se um dia ela fosse canonizada, ela seria a santa da escuridão. E é interessante que, quando ela desencarnou, Calcutá ficou totalmente às escuras. Até o gerador da sua casa, que também não funcionou, quer dizer, não tinha jeito. E ela, com todas essas dificuldades, sempre testemunhou essa alegria e era muito ciosa nisso. É interessante que esse processo de Teresa de Calcutá continua com suas percalços, né? Porque recentemente surgiu uma outra notícia. Ela tinha problemas cardíacos sérios, teve internada várias vezes, e teve uma vez,
talvez uns 3 meses antes de falecer, ela foi internada. E é interessante, foi internada com o arcebispo também de Calcutá, que também estava lá. E evidentemente, como não era bobo, ia toda hora lá visitar a Teresa de Calcutá, né? Só que ele começou a perceber que durante a noite ela ficava agitada, tentando tirar aqueles tubos, uma atitude bem humana, né? E aí teve a ideia de propor-lhe o seguinte: irmã, eu acho que a senhora está precisando de um exorcismo. E aí, Teresa de Calcutá, longe de rejeitar, falou: não, só pode fazer um exorcismo em mim. E evidentemente ela foi exorcizada. Quer dizer, isso é mais um problema que surge, né? Como é que uma santa acabou sendo exorcizada? De qualquer maneira, ela sempre foi a testemunha da alegria que Paulo falava, que Jesus falava, que Francisco de Assis recomendava também, aquela alegria independente que é o alegrai-vos sempre. Reparem, não são lições ou recomendações difíceis. Difícil é ser o servo de todos, perdoar 70 vezes, 7 vezes, isso sim. Agora orar, agradecer e buscar essa alegria interiormente, evidentemente sem também querer aqui condenar a tristeza, né? Porque a tristeza também existe um momento da tristeza. Aliás, talvez nós aprendemos mais com as tristezas do que com as alegrias. De qualquer maneira, são recomendações que nos levam a um equilíbrio emocional, como a ciência nos ensina hoje. Na verdade, nos fala até de uma bem-aventurança. Para nós alcançarmos uma bem-aventurança que Jesus nos ensinou, nós precisamos ter e desenvolver esses hábitos da gratidão, do agradecimento, da prece, da alegria, que é a terceira bem-aventurança, quando Jesus afirmava, né, que, aliás, diga-se de passagem, não é nenhuma bem-aventurança dele que ele tenha trazido, já era uma bem-aventurança bastante antiga, que é a terceira: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansetude que Jesus falava, na nossa visão, é bem esse equilíbrio emocional que a criatura precisa desenvolver. Nós normalmente não temos esse equilíbrio emocional, nós buscamos até aqui esses recursos em busca desse equilíbrio. Mas é uma bem-aventurança bastante importante, a terceira, por causa do seu complemento. Jesus afirmou: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sabemos que estamos num processo de transição. Nosso planeta vai se transformar, sairá da condição de provas e expiações para um planeta de regeneração, e muitos espíritos herdarão a terra, realmente, literalmente falando. Outros não, darão prosseguimento, né, à sua evolução num outro planeta, porque ainda não estão criando obstáculos ao desenvolvimento da humanidade. E assim é como a doutrina espírita nos ensina. Então, é uma bem-aventurança bastante importante. Só que ela é a terceira. Só que precedem a essa bem-aventurança 2. E depois ainda tem mais 4 que Jesus trouxe. E que bem-aventuranças antecedem essa que nos fala do equilíbrio emocional, da mansuetude, que a prece, que o agradecimento, que a gratidão, que a alegria nos favorecem esse desenvolvimento. A primeira das bem-aventuranças, sabemos que esse discurso de Jesus foi a introdução do Sermão da Montanha, um sermão bastante importante. Mahatma Gandhi gostava muito do Sermão da Montanha. Ele afirmava: se tivesse desaparecido da terra todos os livros de espiritualidade, mas tivesse sobrado o Sermão da Montanha, nós teríamos todas as informações necessárias para a nossa evolução.
Sabemos que o mestre começou o seu ministério público, se utilizou muito das curas e do afastamento dos espíritos necessitados para chamar a atenção da sua mensagem. Ele só tinha esse meio de fazer conhecido, de chamar a atenção. Naquela época não tinha nada, não tinha rádio, televisão, não tinha nada. Então ele tinha que fazer as curas e todo mundo ia atrás para saber quem ele era, aquele profeta andarilho que andava curando as criaturas que sofriam. Então, o mestre conseguiu êxito, mas evidentemente trouxe para ele um problema grande, né? Porque ele não tinha um auditório. Como é que ele iria resolver essa situação? Ele era um homem pobre. Então ele começou a se utilizar da natureza. Por exemplo, no lago, né, ele tinha uma oportunidade de criar um auditório. Ele subia numa barquinha, se afastava 2 metros, e o pessoal ficava sentado nas areias do lago. Como também nas montanhas, né, no Sermão do Monte, é como se fosse um auditório, né, ele ficava mais do alto e as pessoas sentadas. E foi assim que ele trouxe esse sermão maravilhoso, que é o Sermão da Montanha. E ele começou com a sua introdução elencando as bem-aventuranças, aquelas criaturas que tinham fome espiritual, né? Jesus procurou acalmar, aplacar aquela fome espiritual. Como você também não pode falar de evangelho para alguém que está passando fome. Aplaca a fome daquela criatura e depois vai falar do evangelho. Foi o que ele fez, procurou aplacar, né, aquela fome espiritual daqueles que o ouviam. E ele começou, né, elencando dessas bem-aventuranças, trouxe que é a fundamental, que é bem-aventurados os pobres de espírito. Nós podemos interpretar essas bem-aventuranças de maneiras diferentes. Allan Kardec faz um estudo bastante completo no Evangelho segundo o Espiritismo dessas bem-aventuranças. Mas eu gosto também de ver essas bem-aventuranças, até porque a bem-aventurança nos fala de felicidade e de evolução espiritual, né? Como se fosse uma escada, né, onde nós iríamos nos aproximar do Mestre, né? Quase como se fosse aquela a escada de Jacó, né, que ligava o terra ao céu. E evidentemente, para eu me aproximar do Mestre, né, eu tenho que subir o primeiro degrau. E qual é esse primeiro degrau? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa isso com essa visão? Eu só vou começar a minha ascensão espiritual se eu me reconhecer pobre de espírito. Eu sou rico em caridade? Eu, pelo menos, posso falar para você, não sou rico em entendimento, né? Então, eu sou um pobre de espírito. Eu fico mendigando a minha espiritualidade. Mas você tem que se reconhecer como tal, que você é um espírito e precisa evoluir, e que você é pobre de espírito. Se fosse rico, não estaria aqui na Terra. Nós todos somos pobres de espírito. E isso como que você cai em si em determinado momento e reconhece essa pobreza. Perdão. Bem, é o meu telefone que eu esqueci daqui a pouco. Me perdoem. A segunda bem-aventurança nos fala do seguinte: não adianta apenas nós nos reconhecermos pobres de espírito. É necessário realizar essa espiritualização. E por isso Jesus falou: bem-aventurados os que choram. Porque nós sabemos que a espiritualização é difícil, é um esforço bastante forte que você tem que realizar. Se fosse fácil, minha gente, mas a gente sabe que é bem difícil, né? Muito difícil. Só vocês lerem aí a mensagem maravilhosa de André Luiz,
Aliás, André Luiz faz uma reflexão, né? Nós precisamos evoluir um pouco a cada 3 anos. Leia aí essa mensagem, né? Se você não evoluiu nada em 3 anos, você está estacionado. Então você precisa se reconhecer pobre de espírito. Então você é um bem-aventurado. Também é uma beleza quando se reconhece. Porque, não, eu sou pobre, eu tenho que melhorar. Eu tenho que ficar rico em humildade, rico em misericórdia, em amor, enfim, entendimento. Mas eu sei que essa transformação é difícil. E aí Jesus fala, bem-aventurados os que choram, né? Em busca dessa espiritualização. E aí, com essas condições, bem-aventurados os mansos, que você consegue se equilibrar. Evidentemente, nós estamos trazendo todo um contexto. Evidentemente que em busca desse equilíbrio emocional, nós estamos falando para pessoas, comentando lições, para as pessoas que já se conhecem ou se reconhecem, se examinam, pobres de espírito, que estão em luta, porque o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que se faz para se melhorar nessa luta. Não é o santo, e aí não ia ter poucos espíritas. Graças a Deus, Kardec falou, é reconhecido pelo esforço que faz em se melhorar. E saibam que você desenvolver uma virtude nova é bem mais fácil do que extirpar vícios que estão arraigados, enterrados nos nossos espíritos há séculos. Então, temos que nos esforçar, chorar, mas aí nós estamos nessa busca com equilíbrio emocional, a mansuetude, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E Jesus complementou ainda essas bem-aventuranças, que na nossa visão funcionam como uns degraus, né? Porque depois ele afirmaria, né? Bem-aventurados aqueles que ansiam por justiça. Aí nós não entendemos aquela criatura que pedindo a Deus justiça por aquilo que eventualmente sofreu, não. Aí a justiça como ajustamento às leis de Deus. Bem-aventurados aqueles que anseiam pelo seu ajustamento à lei de Deus. Nós somos totalmente desajustados às leis divinas. E continuou Jesus, bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que nessa condição já conseguem levar, né, a misericórdia àqueles que estão necessitados. E por fim as duas últimas bastante complexas, ou para mim a sexta é bastante complexa, onde Jesus falava, né, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Puros aí no caso, aqueles os puros de coração, né? No Evangelho, quando nós lemos coração, nós entendemos mente, né? Aqueles que já conseguem dominar a sua mente. Nós sabemos como funcionam as nossas mentes, né? É quase como fosse montar num touro bravo, né? Mas que quem está, né, subindo essa escada certamente alcançará essa purificação mental. E ao fim, então, chegamos na 7ª bem-aventurança, que é, nessa situação a criatura se torna um pacificador, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Só que essa escada não para. Você acha que chegou no 7º degrau, parou? Não. Ela continua a subir, porque você, em outra situação, você se reconhece novamente um pobre de espírito. E aí você entra novamente no ciclo e você vai evoluindo ascensionalmente para o Cristo. Esse pobre de espírito, né, você é uma coisa como que você caísse em si. Jesus se utilizava também dessa frase que é muito bonita, né, quando a criatura cai em si. Ela cai em si e se reconhece pobre de espírito. Jesus mencionou esse termo naquela famosa parábola do filho pródigo, que nós encontramos no Evangelho também, segundo o Espiritismo. Aquele senhor que tinha 2 filhos, né? E aí o mais novo pediu
a herança antecipada, que era um absurdo para a época, um total absurdo. A família judaica era muito paternalista, o pai tinha todo o poder sobre a família. No passado até podia até decretar a sentença de morte de um filho. E aí vem aquele filho mais novo, pediu a sua herança antecipada, viajou, né? Foi para fora do país, e lá então ele usurpa, ele dissipa todos aqueles bens que ele recebeu do pai, acaba tendo que trabalhar numa situação muito difícil, porque chega uma situação também de dificuldade naquele país, e naquela situação então, comendo menos do que os próprios animais que ele cuidava, ele caiu em si. Jesus falou justamente isso, o filho pródigo caiu em si, como ele estava errado, e resolve então voltar para o pai, né? Ele só voltou ao pai porque ele caiu em si, e começou então o caminho de volta ao pai. Retornou para o pai o recebeu com uma grande alegria, porque até é uma parábola que mostra a misericórdia do pai, né? Que recebe aquele filho que fez aquele ato tão difícil, né? De pedir a sua herança antecipada, o abandonou, né? Mas nessa situação veio o filho mais velho, né? Ficou todo melindrado, né? Porque o pai estava tão feliz, né? Que mandou até fazer uma festa. E aí o filho mais velho: mas pai, eu estou todo dia ao teu lado, você nunca fez uma festinha para mim, né? Nem um bolinho. Meu filho, você está sempre comigo. Mas aquele teu irmão, ele estava perdido e foi achado. Quando nós perdemos alguma coisa na terra, quando achamos, ficamos alegres. Imagina o pai que tem um filho perdido e ele é achado. Mas o que é bonito é aquela visão do cair em si. No Evangelho nós temos outras passagens de pessoas que caíram em si. Maria de Madalena, né? Estava açoitada por aqueles espíritos que a atormentavam. Ela também esteve com Jesus, caiu em si, porque ela pode ir para o espírito, e começou essa evolução. Pedro também acabou renegando Jesus numa situação que ele não tinha como não deixar de fazê-lo. E na terceira vez, quando ele renegou lá na casa, no palácio de Caifás, Jesus já estava sendo levado para o julgamento romano, que seria realizado por Pôncio Pilatos. Os seus olhares se defrontaram, e aí Pedro entrou em desespero, porque ele caiu em si naquele momento. Então nós temos esses exemplos no Evangelho. O cair em si, na verdade, ele significa, na nossa visão, é a criatura se conhecer como verdadeiramente ela é. É como você estivesse, ao cair em si, se conhecendo. E isso, bem sabemos, é bastante importante. Isto é, de você se conhecer, de você explorar interiormente para ver quem verdadeiramente você é, para que você possa então evoluir. Isso é bastante importante. Sabemos que quem começou a trazer essa visão da necessidade desse movimento para o interior, para o íntimo, esse movimento introspectivo, foi Sócrates, um grande filósofo grego, que até dividiu a filosofia em pré-socráticos e depois os socráticos, né? Tal a sua influência, teve como discípulo Platão, que, como nós encontramos no Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, foi um dos que participaram da codificação da doutrina espírita. E Sócrates tinha essa visão da importância da interioridade, porque até então a filosofia, que era a filosofia da natureza, buscava entender o cosmos, isto é, aquilo que era exterior. Com Platão, não. Esse movimento foi ao inverso.
Foi em busca da criatura buscar se conhecer quem verdadeiramente ela é, qual é a sua situação. É o famoso conhece-te a ti mesmo. Estava lá no famoso oráculo de Delfos. Delfos ficava em torno aí de 180 quilômetros de Atenas. Era talvez o oráculo mais importante da antiguidade, dedicado ao deus Apolo. E temos várias ligações aí do nosso Sócrates com esse oráculo de Delfos. Tem várias histórias, mas pelo adiantar da hora não dá para nós comentar, mas de qualquer maneira, esse conhece-te mesmo estava lá no portal de entrada desse oráculo. E Sócrates absorveu uma forma bastante importante essa visão da criatura fazer essa introspecção, essa viagem. Evidentemente que você se conhecer quem verdadeiramente você tem que ter um parâmetro, você tem que ter uma referência. E nós só conhecemos duas referências, ou as referências materiais, ou as referências espirituais. E o que é importante, muitas vezes elas são, na maioria das vezes elas são simétricas, como nós ouvimos na página de abertura. Aquela criatura que é rica no mundo, mas pobre para Deus. É uma simetria. Essa pessoa, se olha a referência do mundo, ela é rica. Mas quando ela faz a avaliação para o mundo espiritual, para os valores espirituais, ela é pobre. Então, nós temos que ter, e nós temos essa oportunidade na Casa Espírita, de fazer essa viagem introspectiva considerando os valores espirituais. Porque os valores do mundo, nós conhecemos bem esses valores do mundo. Eles estão aí, nos jornais, enfim. Nós vivemos no mundo e conhecemos esses valores. Mas nós temos que nos preocupar são com os valores espirituais. Isso sim. Nós temos que fazer essa introspecção, essa viagem para dentro de si, esse cair em si, e se identificar pobre espírito a partir dos valores espirituais. Porque senão você nunca vai se identificar pobre de espírito. Nunca. E nessa casa nós temos a oportunidade de conhecer esses valores para fazermos então essa introspecção, esse caminho em busca do nosso interior. É interessante que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fez uma abordagem que até ele titulou Conhece-te a ti mesmo. E aliás é uma das perguntas mais interessantes, porque é uma pergunta longa e foi respondida por Santo Agostinho, a pergunta 919. Santo Agostinho, ele nasceu, a sua mãe era cristã, nasceu no ano 354 em Tagaste, na África do Norte. Ele foi ser retórico, acabou sendo retórico o rétor do imperador, foi para Roma, foi para Milão, passeou, porque ele tinha um intelecto diferenciado, passeou por várias escolas filosóficas, inclusive o platonismo, o nosso velho Sócrates. E ele se impregnou com essa visão de você buscar dentro de si, fazer essa viagem, procurar se conhecer. Tanto que ele hoje é identificado como precursor de Freud, porque ele foi o primeiro a identificar o inconsciente, foi Santo Agostinho. E não foi por outra razão que ele foi um dos participantes do grupo de espíritos que ajudou Allan Kardec. Aliás, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espírito, tem até uma página de Erasto, que fala que Santo Agostinho foi o maior divulgador da doutrina espírita. Ele deixou uma obra maravilhosa, enorme,
e veio a desencarnar no ano 430. E ele, com essa visão da importância de você olhar o seu interior, que Deus estava dentro de cada um de nós, como ele falava. Não busque Deus fora, busque dentro. Ele trouxe para nós uma orientação, que está na pergunta 919, como nós devemos proceder para verdadeiramente nos conhecermos. Qual é a regra? Como nós conseguimos alcançar isso? Porque uma coisa é, vamos fazer uma introspecção, os valores espirituais, como nós estamos falando aqui. Mas Santo Agostinho nos trouxe uma orientação bem clara. Então nós vamos ler essa pergunta 919, e para nós, certamente, será bastante importante recordá-la, porque, como o nosso André Luiz falou, a cada 3 anos nós temos que ter andado um pouquinho, gente. Não dá para ficar estacionado, não. Na parte 3ª, capítulo 12º, trata da perfeição moral, Allan Kardec fez essa abordagem sobre o conhecimento de si mesmo. E aí fez 2 perguntas, né? A primeira é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec fez uma outra pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Essa é a dificuldade, né? Qual o meio de consegui-lo? E aí veio a resposta de Santo Agostinho. Até porque ele era talvez a pessoa com o maior cabedal intelectual para responder essa pergunta para Kardec. E o que ele respondeu? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, no século IV, hein, gente? Muito tempo atrás. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Deus nos ajuda. Sem a ajuda de Deus, esqueçam. Deus nos ajuda. Nós temos que buscar forças com o Pai, porque Ele está até dentro de nós, né? Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Aliás, como o nosso André Luiz fez na página que foi distribuída hoje. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado.
O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas Santo Agostinho foi mais adiante. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificarias ser praticada por outra pessoa. E continua o nosso Santo Agostinho trazendo a sua experiência, trazida no século IV, que é tão atual para nós, na nossa vivência atual, nós que estamos também nessa escola regenerativa que é a nossa terra, né? Então, muita paz a todos, possamos ter uma semana, né, com saúde, com paz, possamos atender os nossos compromissos materiais e espirituais, e muito boa noite.